NT e tem o NA. O NA é tipo, não deu certo, o NT é, não, o NA é tipo assim, é tipo nada a ver, entendeu? Vacilou. E o NT é, você tentou, mas infelizmente não conseguiu. Tipo isso. O Eric manjando. Eu sei, mano, eu sei. Vamos lá. Então, pessoal, tá tocando o telefone aí, ó, entendi. Pessoal, então é o seguinte, nós já vamos dar início, tá? Ao capítulo 7, beleza? Pessoal, muta o áudio aí, muta, por favor. Quem tá tocando o telefone. Peraí, Então, a gente vai Eric, dar tô início ao capítulo ligando aqui, vocês 7. estão fanfara pra ligar. Gabriel, cala a boca aí. Vamos lá, tá, é bem facinho, tá, pessoal? Ó, Gabriel, você duas muta aí? opções. Eu vou começar mutando, beleza? Eu vou mutar aqui o Kelvin. Vou mutar o Kelvin. Vou mutar quem mais? Pronto. Se continuar o barulho, aí eu vou tirar da aula. Vamos lá, então, a gente vai dar início ao capítulo 7, certo? Já tá gravando a aula. Beleza, então vocês levaram um carão ao vivo aqui. Vai pro YouTube esse carão. Então, pois é. Pessoal, então a gente vai dar início ao capítulo 7, tá? O capítulo de polígonos, que é o capítulo 5, tá? Pessoal, como é que é do 5 só pula pro 7? Explico daqui a pouco. Tá? Capítulo 5, que é o capítulo de polígonos, eu vou finalizar, tá? Eu já passei já ângulos, já passei retas, certo? Retas paralelas, retas concorrentes, retas transversais, né? Aquelas regrinhas lá dos ângulos, então o capítulo está encerrado. O capítulo 6 ele vai tratar sobre probabilidade, que aí eu vou voltar lá no final do ano. No final do ano eu volto para o capítulo 6, é o último capítulo que eu gosto de passar, é probabilidade estatística, tá? Então fica para o último conteúdo. Então agora a gente vai iniciar o capítulo 7, triângulos. E o bom desse capítulo é que a gente vai dar tipo uma continuação do que nós estávamos estudando em polígonos, tá? Até porque triângulos é um polígono, né? Um triângulo é um polígono. Então vai ser meio que uma continuação, certo? Na aula de hoje vai ser só uma introdução mesmo, tá? Bem tranquila, tá? Nada de cálculo, nada muito complexo, não, beleza? Vai ser só mesmo um início mesmo, tá? Só uma introdução bem de boa, ok? Então, o conteúdo que eu estou ministrando aqui, tá? Esse conteúdo aqui vai ser o conteúdo do capítulo 7, tá? Tá travado aqui no mouse. Então vai ser o capítulo 7, beleza? Capítulo 7, triângulos, beleza? Então vamos lá. Primeiro, né, a definição de triângulo. O que é um triângulo? Matematicamente, o que é um triângulo? Né? Definição matemática da coisa, né? Então tem aqui, ó, dado três pontos A, B e C, tá? Tem um ponto A, ponto B, ponto C, não colineares. Professor, o que é uma coisa não colinear? Uma coisa não colinear significa dizer que não é o mesmo ponto. E para um ponto ser igual a outro, esse ponto ele tem que estar em cima do outro. Então, quando eu digo que esses pontos são não colineares, estou querendo dizer que esses pontos são distintos, ou seja, esses pontos são diferentes. Professor, entendi não. Como assim? É como se esses três pontos eles não estivessem um em cima do outro. Porque, por exemplo, eu poderia ter um ponto A aqui, aí eu poderia ter um ponto B em cima desse, e eu poderia ter um ponto C em cima desse. Então, isso aqui eu digo que são pontos colineares. Quando você tem pontos colineares, é como se você tivesse um ponto só. Agora, quando eu digo que esses pontos são não colineares, quer dizer que eles não podem estar no mesmo canto. Então, por exemplo, está um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Olha que interessante. Se você marcar três pontos em qualquer lugar, tá? Ah, e outra coisa, esses pontos eles não podem estar sobre a mesma reta. Então, por exemplo, eu não posso ter um ponto aqui e um ponto aqui. Tipo como se estivesse sobre a mesma reta. Isso não pode acontecer. Então, além deles serem não colineares, eles não podem estar sobre a mesma reta, tá? Então, se você marcar qualquer ponto, na verdade, se você marcar qualquer três pontos no espaço, você vai perceber que você vai conseguir formar um triângulo. Por exemplo, coloca o ponto bem aqui, beleza. Coloca o ponto bem aqui, beleza. Coloca o ponto bem aqui. Ó, eu coloquei três pontos em lugares totalmente aleatórios. E você vai perceber que esses três pontos sempre vai formar um triângulo. Se você fizer o teste, você vai perceber. Ah, vou marcar um ponto aqui.
Vou marcar um ponto aqui. Vou marcar um ponto aqui. Forma um triângulo. Ixi, a coordenação motora tá... Sempre. 3 pontos não colineares sempre vai formar um triângulo, tá? Então, nós chamamos o triângulo como ABC, tá? Seria os vértices, né? Que seriam as quinas aqui, seriam os pontos, né? Que liga os lados, né? Que liga os vértices, né? A figura plana é constituída pela reunião dos segmentos AB, seria esse lado AB, AC seria esse lado e BC por esse lado, né? Então, é assim que nós determinamos o triângulo. Seria a existência de 3 pontos não colineares, onde, vamos supor, esse é o ponto A, esse é o ponto B e esse é o ponto C. Então, quando você liga esses 3 pontos não colineares, por exemplo, daqui para cá, eu tenho o que eu chamo de lado AB. Quando eu ligo daqui para cá, eu tenho um lado BC. Quando eu ligo daqui para cá, eu tenho um lado AC. Pronto. Então, quando você liga esses 3 pontos não colineares, você forma uma região plana, tá? Uma região bidimensional, ou seja, que tem apenas 2 dimensões, que nós chamamos de triângulo. Tá? Deu para entender, pessoal? Deu. Mais ou menos. Mais ou menos? A explicação foi muito técnica? Foi tipo isso? Sim. Tá. Vixe. Resumindo agora, para você entender. O que é um triângulo? Primeiro, como é que eu formo um triângulo? Para você formar um triângulo, você só precisa marcar 3 pontos. Então pega o teu caderno, pega o que tu quiser e marca 3 pontos. Marquei um ponto aqui, marquei um ponto aqui, pode ser em qualquer lugar. E marquei um ponto bem aqui. Pronto. Se você marcar 3 pontos, eu vou até tirar daqui, ó. Vou marcar por lá em cima. Bem aleatório mesmo. Pronto. Então, para você formar um triângulo, você só precisa de 3 pontos. Pronto. Agora ligue esses 3 pontos. Quando você ligar os 3 pontos, tá torto, né? Mas você forma um triângulo. Então, para você formar um triângulo, você precisa o quê? De basicamente 3 pontos. E outra coisa, esses 3 pontos eles não podem ser colineares, tá? Não podem ser colineares. Tem que estar fora da mesma reta. Não pode ser um ponto aqui e um ponto aqui. Tá? Não pode estar todo sobre o mesmo. Ah, tá, entendi. Como é que é aí? Alguém falou? Coração. Ah, tá. Como assim um coração? Não tá no coração. Repete, eu não entendi essa coisa do coração. Não, eu não falei não. Foi ela que disse. Anda, acompanhou. Ah, meu Deus. Anda. Ixi, vamos lá. É o cachorro. Ok, elementos principais. Pessoal, se você estudou polígonos, que provavelmente você estudou, né? Foi o nosso último conteúdo. Você vai saber o que é cada coisa aqui também, tá? É a mesma coisa. Até porque, pessoal, um triângulo, ele é um polígono, tá? Triângulo é um polígono. Lembrando, quais são as condições para você ter um polígono? Basicamente são 3 regras. Quem lembra as 3 regras? Não pode se cruzar. Não as pode retas. se cruzar. Isso. O que mais? Tá bebendo café? Tem Tem que Tem ser que ter formada retas. apenas por retas. Pois é. O que E o mais? último, E o último? tem que ter formas. Não. Passa a mensagem. A figura tem que ser fechada. É fechada. Fechada. Por exemplo, isso não é um polígono, porque não é fechado. Agora, quando você faz isso, vira um polígono. Tá? Então, o triângulo, se você parar para observar, ele segue exatamente essas 3 condições. Ele é formado só por retas. O triângulo sempre é fechado. Isso aqui, pessoal, não é um triângulo, tá? Eu não posso dizer que isso aqui é um triângulo. O triângulo tem que ser fechado, tá? E essas retas não se interceptam, elas não se cruzam, tá? Elas param bem aqui. Professor, mas isso aqui é imaginário, seria a continuação dessa reta. Mas isso aqui é imaginário. Um triângulo mesmo, ele não tem isso aqui. Ele não passa, ele acaba aqui. Tá? Isso aqui a gente imagina só a continuação. Isso não é polígono, professor. Não, o que é isso aqui? Falando curva reta. Não, a gente tá pescando. Ok, então a mesma condição, né? Os mesmos elementos para um polígono você também tem para o triângulo, né? Você tem os vértices. O que são os vértices? São as pontas, né? Então aqui é o A, aqui é o B
e aqui é o C. Então eu tenho 3 vértices, logicamente, né? Porque eu tenho 3 lados e a quantidade de lados é a mesma coisa que a quantidade de vértices. Então, além dos vértices, eu tenho quem? Tenho os lados, né? Eu tenho basicamente 3 lados, lógico, né? Eu tenho o lado AB, que seria esse lado. Eu tenho o lado BC, que seria esse lado. E eu tenho o lado AC, que seria esse lado. Além disso, eu tenho quem? Eu tenho os ângulos internos. O que são os ângulos internos? São os ângulos de dentro do triângulo, tá? De dentro do polígono. Então, no caso aqui, ó, eu tenho esse ângulo interno, eu tenho esse ângulo interno e eu tenho esse ângulo interno também. E eu tenho os ângulos externos. O que são os ângulos externos? São os ângulos de fora. Lembrando que esses ângulos externos é como se fosse a continuação do lado. Então, se você continuar aqui esse lado aqui, ó, então o ângulo externo é esse ângulo aqui de fora. Beleza? Se eu fosse continuar aqui esse lado, Ô, professor, o ângulo externo seria esse ângulo aqui de fora. Oi. professor, como é aquele cálculo lá que é para identificar o ângulo interno? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Segura. Talvez, não sei se tá, eu acho que hoje não. Acho que hoje não passa não. Mas a gente vai aprender a calcular os ângulos internos do triângulo. Próxima aula. Beleza? Então, Beleza. vértice, lado, ângulo interno e ângulo externo. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim. Sim. Sim? Esse ângulo alfa aqui, ó. Ele é o quê? Ele é o vértice, o lado, o ângulo interno ou o ângulo externo? Ângulo externo. É o ângulo externo. Se eu tenho aqui externo, que é o de fora. Se eu tenho aqui esse ângulo 1, tá lá. Esse ângulo 1 é o quê? É Interno. o ângulo Interno. interno. Esse C maiúsculo, nós chamamos de quê? Vértice. Vértice, que seria a quina, tá? E esse A, logicamente, esse A minúsculo é o lado, né? Então, aqui eu botei A, ou então eu posso falar BC, tá? Lado BC. E uma barra em cima, tá? Então, eu tenho os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Então, basicamente é isso. Classificação dos triângulos, tá? Então, aqui seria a nossa última coisinha por hoje. Então, a aula hoje vai ser bem tranquila mesmo, tá? Bem suave. Então, classificação dos triângulos. Pessoal, quando eu digo classificação, é como é que eu nomeio os triângulos, né? Quando eu estava falando sobre polígonos, como é que é dada a classificação dos polígonos? Pela quantidade de lados. Dependendo de tanto de lado que o polígono tem, ele vai ter um nome diferente. Então, se o polígono tem 3 lados, ele é triângulo. Se tem 4 lados, ele é quadrilátero. Se tem 7 lados, ele é heptágono. Assim vai, né? Em relação aos polígonos, a classificação é dada de acordo com o número de lados. Então, como é que eu classifico os triângulos, tá? Para classificar os triângulos, existem duas formas diferentes, tá? Existem duas formas de você classificar os triângulos. Eu posso classificar os triângulos em relação aos seus lados, tá? Em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos internos, tá? Então são duas formas diferentes de você classificar o triângulo. Eu posso classificar de acordo com os lados e de acordo com os ângulos, tá? É como se fosse, pessoal, um nome e um sobrenome. Eu posso classificar de duas formas, em relação aos lados e em relação aos ângulos. Fala aí, Lourenço. Fala as classificações de novo, que a mamãe chegou aqui do nada. Pronto. Tira a consequência. Eu ainda não falei a classificação, eu só falei como é que eu posso classificar. Então, os triângulos eu posso classificar de duas formas diferentes. Duas formas. Eu posso classificar os triângulos em relação aos lados. Então, em relação aos lados, ele vai ter 3 classificações. Só que eu posso classificar também de uma outra forma. Eu posso classificar em relação aos ângulos internos. E aí eu também terei 3 classificações. Então ele vai ter, ó, uma classificação. Lógico, ele não vai ter as 3 não, né? Ele vai ter uma dessas 3. Só que ele vai ter uma dessas 3 em relação aos lados. E ele também vai ter uma dessas 3 em relação aos ângulos. Então ele vai ter as duas classificações. Entendeu? Em relação aos lados, ele vai ter uma. E em relação aos ângulos, ele vai ter outra. É como se fosse um nome e um sobrenome. Entendeu? Sim. Beleza. Vamos lá. Então, primeira classificação, né? Primeira forma de classificar os triângulos.
em relação aos lados, tá? Em relação aos lados, como eu acabei de falar, tá? Eu tenho 3 formas diferentes para você classificar, tá? Existem 3 formas diferentes. A primeira forma que eu trouxe aqui é esse aqui, ó. É o triângulo escaleno, tá? Triângulo escaleno. Então é muito fácil, ó. Observa aqui o triângulo. Aqui eu tenho o lado A, eu tenho o lado B e tenho o lado C. Então, e você observa, ó, que a medida desses 3 lados são diferentes. Acabou a questão, pronto. Isso é o triângulo escaleno. Quando o triângulo tem 3 lados diferentes, eu classifico esse triângulo como escaleno. Só isso. E consequentemente, pessoal, a medida dos 3 ângulos também serão diferentes, tá? Então, se os 3 lados são diferentes, os 3 ângulos também são diferentes. Então, é muito fácil você identificar um triângulo escaleno, tá? Geralmente eu uso umas barrinhas aqui, ó, para identificar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse triângulo, tá? Aí aqui eu tenho, ó, 3 barrinhas. Aqui eu tenho 2 barrinhas e aqui eu tenho uma barrinha. Essa barrinha, ela tá falando, tipo, ela não tá dizendo o tamanho do lado. Mas eu tô querendo dizer, ó, que isso aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem uma, significa dizer que os 3 lados são diferentes. Então, se nesse caso eu tenho um triângulo, se eu tenho um triângulo onde os 3 lados, não apaga essa pontinha, putaria. Tá, vai ficar assim mesmo. Então, se eu tenho um triângulo onde os 3 lados são diferentes, então classifico esse triângulo como escaleno. Deu para entender isso? Deu. Sim. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Alguém não entendeu? Tá. Ok, então próxima classificação. Triângulo isósceles, tá? O que é o triângulo isósceles? É o triângulo que tem pelo menos 2 de seus lados iguais. Pelo menos não, tá, pessoal? Apenas 2 lados iguais. Então vamos lá, ó. O que é o triângulo escaleno? É o triângulo que tem todos os lados diferentes. Ó, observa como todas essas classificações em relação ao quê? Aos lados. Tudo em relação ao lado. Então, primeiro, triângulo escaleno. Todos os lados são diferentes. Triângulo isósceles. Agora não vai ser tudo diferente. Eu vou ter 2 lados iguais e um diferente só. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, se você parar para pensar, esse lado ele é tipo do tamanho desse, né? Logicamente não é, mas dá a intenção que fosse. Então, Eu fiz esse ventilador aí. se aqui eu tenho, ó, 2 barrinhas e aqui eu tenho 2 barrinhas e aqui eu tenho uma, tu quer dizer o que é isso aqui? Se aqui tem 2, aqui tem 2, quer dizer que esses 2 lados são iguais. E esse lado aqui de baixo, ele é diferente. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 lados iguais e um lado diferente. Então, esse triângulo ele é isósceles. Deu para entender isso? Pessoal, Deu. vocês estão concentrados na aula? Eu estou. Sim, eu tô. Eu também. Certo. O que é o triângulo escaleno? É o Tem os lados triângulo que tem diferentes. todos os lados diferentes. Todos os lados diferentes. Muito bem. E o triângulo isósceles? É que tem Dois 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 lados lados iguais, iguais. diferentes. Beleza. Só tem 2 lados iguais. Outra observação do triângulo isósceles. Os ângulos da base... Ó, sempre é assim, pessoal. Quando todos os lados são diferentes, todos os ângulos são diferentes. Quando 2 lados são iguais, 2 ângulos são iguais. Quando 3 lados são iguais, 3 ângulos são... Acompanha, tá? Os ângulos e os lados. Então, nesse caso, como eu tenho 2 lados iguais, eu vou ter também 2 ângulos iguais. E esses 2 ângulos são os ângulos da base. São esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo. Eles sempre serão iguais. Então, os ângulos da base de um triângulo isósceles sempre serão iguais. Beleza. Próxima classificação é o triângulo equilátero, tá? Então já dá para entender, né? Se triângulo escaleno é tudo diferente. Triângulo isósceles só tem 2 iguais. Então, o triângulo equilátero significa o quê? 3 iguais. Todos os lados são iguais. Tudo igual. Tudo igual. E, consequentemente, também, todos os ângulos também são iguais. Então, o triângulo equilátero, eu tenho todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Beleza? Então, ó, lembra, são 3 definições em relação aos lados.
Primeiro é o triângulo escaleno, triângulo isósceles e o triângulo equilátero. Tá? Então são três definições, são três classificações, tá? Escaleno, eu tenho tudo diferente. Isósceles, eu só tenho dois iguais. E equilátero, tudo igual. Beleza, então em relação aos lados, eu tenho essas classificações. Agora lembra que eu tenho duas formas de classificar diferente. Eu posso classificar em relação aos lados, mas eu também posso classificar em relação aos ângulos, né? Então, em relação aos ângulos, eu também tenho três classificações. A primeira dela é o triângulo acutângulo, tá? O que é o triângulo acutângulo? O triângulo acutângulo, primeiro, você tem que lembrar o que é um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, tá? Então, um ângulo de 90 graus. Então, o que é o triângulo acutângulo? No triângulo acutângulo, eu tenho todos os ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é um ângulo mais fechado do que 90. Então vamos lá, eu vou só relembrar, tá? Isso é agudo, isso é reto, isso é obtuso. Então, agudo mais fechado que 90, reto 90, lógico, e obtuso mais aberto que 90. Então, no triângulo acutângulo, ó, observa que eu não estou falando de lado. O lado não me interessa agora. O que me interessa? Apenas os ângulos. Então, nesse triângulo acutângulo, todos os três ângulos internos, tá? Sem ser o de dentro. Então, os ângulos internos são todos agudos, ou seja, são todos menores do que 90, são todos fechados. Então, se você olhar para cá, ó, esse ângulo aqui, ele é o quê? Ele é agudo ou obtuso? Agudo. Esse daqui? Agudo também. E esse aqui? Bem agudado. Bem agudado. Então, eu tenho três ângulos agudos. Se eu tenho três ângulos agudos, eu tenho um triângulo acutângulo. Como é que eu gosto... É para lembrar de todos os nomes? Tem que lembrar todos os nomes. E como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar as duas classificações. Por exemplo, eu faço muito isso aqui na prova. Ficou meio coisado aí. Ó, como é que eu faço na prova? Eu digo assim, ó, classifique esse triângulo em relação aos lados e em relação aos ângulos. Eu quero que você me diga, lembrando, se o triângulo ele é escaleno, não quer dizer que ele não pode ser acutângulo. Não, ele vai ter as duas classificações. Em relação aos lados, ele vai ter uma. Em relação aos ângulos, ele vai ter outra. São duas. É como se fosse um nome sobre nome. Então, ó, por exemplo, esse triângulo, eu quero que você classifique das duas formas. Oi. Estou escutando nada, socorro. Maison. Vamos lá. Então, esse triângulo eu quero que você classifique das duas formas. Eu quero que você classifique em relação aos lados e em relação aos ângulos. Em relação aos lados, pessoal, ele é o quê? Escaleno, isósceles ou equilátero? Isósceles. Isósceles. Show de bola. Beleza. E em relação aos ângulos? Acutângulo. Eu só expliquei esse, né? Agora, então, só poderia ser acutângulo. Né? Mas vamos lá. Por que ele é acutângulo? Olha para esse ângulo. Ele é mais fechado que 90. Ó, o 90 seria aqui, ó. Né, ó, 90 graus. E ele é mais fechado. E aqui mais fechado e aqui mais fechado. Ou seja, todos os ângulos são menores que 90. Consequentemente, ele é acutângulo. Então, ó, ele tem dois nomes. Ele é isósceles e acutângulo. Em relação aos lados, ele é isósceles. Em relação aos ângulos, ele é acutângulo. Beleza? Então, tem duas formas diferentes de você classificar os triângulos. Então, a primeira dela, em relação aos ângulos, é o acutângulo. A segunda forma de você classificar é o retângulo. Isso aqui, quem escuta a primeira vez, fica meio confuso, né? Porque o nome desse triângulo, olha aqui o nome dele, ó. Triângulo retângulo. Aí, tipo, professor, como é que pode? Triângulo, retângulo e tal. Esse retângulo, pessoal, não tem nada a ver com retângulo, tá? Nada a ver, tá? Esse retângulo vem de reto, ângulo. Ou seja, ângulo reto. Então, nesse Entendi a resposta. Ei, Erix. Oi. Fala. Minha irmã tá aqui, eu vendo aula também, tá? Beleza, que bom.
Então, tio, Salve. tio, Oi. então que fosse obtuso ia ser obtusângulo? Meu Deus! Acertou, miserável. Anônimo esse daí. Esse daí já Mas tá usando vamos os com hacks. calma. Então, são três, né? Primeiro é o acutângulo, tá? Acutângulo. Seria todos os ângulos menores que 90. Aí o segundo é o triângulo retângulo. Nesse tipo de triângulo aqui, ó, logicamente eu vou ter um ângulo reto, ou seja, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Esse triângulo, ele é bem facinho de identificar, porque você nota logo, ele tem um ângulo de 90 graus, sempre é assim. Pode vir assim, tá? Pode vir de cabeça para baixo, pode vir assim, mas Pra bugar. ele vai para bugar, né? Mas você vai ver logo o ângulo de 90 graus, tá? Então, É só esse virar folha. é o triângulo retângulo, beleza? É só virar a folha ao contrário Só aí que virar vê. folha. Deu para entender, pessoal, o triângulo retângulo? Sim. Todo mundo entendeu isso? Sim. Ok. E o último, né? O último tipo... Ixi, apague lá em cima. E o último tipo de triângulo é o triângulo obtusângulo, tá? Então é só você lembrar, ó. Agudo, reto, obtuso. Triângulo acutângulo. Todos são obtusos. Triângulo retângulo, tu tem um ângulo reto. E triângulo obtusângulo, você tem um ângulo obtuso, ou seja, você vai ter um ângulo mais aberto. Tá? Então esse Mais triângulo é 180. Não, não, maior Mais que de 180 90. não. Maior do que Mais de 90. 90. Mais que 90, tá? Então, nesse triângulo, outra coisa, você observa logo, pessoal. Você vê logo, tá? O triângulo acutângulo, você vê logo que ele é mais fechado, assim, né? O triângulo retângulo, ele é assim. E o obtusângulo, ele é mais aberto. Então, é muito fácil de identificar. Nesse tipo de triângulo, eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90, tá? Então, ó, questão de prova. Classifique esse triângulo das duas formas, em relação aos lados e em relação aos ângulos. E aí, pessoal? Aí, em relação aos ângulos, Em é relação, obtusante. não, em relação aos ângulos, tá aqui, né? Óbvio. Ele é obtusante. Beleza. E em relação aos lados? É. E é alguma coisa. Escaleno. Caleno. Show de bola. Outra observação, ó. Fica a dica para vocês, tá? Ó. Vou voltar lá pro triângulo equilátero, ó. Olha aqui, ó. Triângulo equilátero. Todos os lados iguais. Olha aqui, ó. Os ângulos ABC também são iguais, lógico. E eles têm um valor exato. Olha o valor desses ângulos. 60 graus. Ou seja, todo triângulo equilátero, os seus ângulos internos medem 60. Consequência, se tudo é 60, significa que todos são agudos. E se todos são agudos, significa que ele é acutângulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todo triângulo equilátero, ele automaticamente já é acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem... Tio, eu não entendi, não. Não? Ó, vamos lá. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Beleza? Só que além de todos os lados serem iguais, todos os ângulos também são iguais. E eles têm um valor exato. E o valor desse ângulo aqui, ele é 60. Melhor, todos os ângulos são 60. Isso vale se um triângulo for equilátero. Só que pensa bem, se todos os ângulos forem 60, significa dizer que todos os ângulos são são agudos, tá? Se todos os ângulos são 60, significa dizer que todos os ângulos são agudos. E se todos os ângulos são agudos, quer dizer que você tem um triângulo acutângulo, porque seria com ângulos agudos. O que tu quer dizer com isso? Faz silêncio aí, pessoal. Faz silêncio. Muito áudio, Eu quero. Quer ouvir muito áudio? Então, se você tem todos os ângulos agudos, você tem triângulo acutângulo. Consequência disso, todo triângulo equilátero, que seria todo triângulo que tem lados iguais, automaticamente ele já é acutângulo. Então, todo triângulo equilátero é acutângulo. Professor, Oi.
E, e se é possível também ter um. Qual o nome do primeiro tipo de classificação por lado? É escaleno. Tem escaleno. Então todo ângulo escaleno é um ângulo ó, obtusângulo. Não. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo é diferente. Olha aqui. Agudo, agudo, agudo. Não é obrigado. Não é obrigado. Tá aqui, ó. Se você parar para observar, todos são fechados. Esse aqui é quase 90, mas vamos supor que ele é 89. Então não é obrigado. A única condição que eu tenho para lado e ângulo é do equilátero. É a única. Que aí é certeza. Todo triângulo equilátero ele é acutângulo. Todo. Entendeu? Agora de resto não. De resto eu posso misturar. Por exemplo, ó, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele é o quê? Ele é isósceles e acutângulo. Tá vendo? Que são menores que 90. Agora, esse triângulo aqui, ó. Isósceles? Isósceles. Só que agora, ele é isósceles e retângulo. Ah, tem outra reta ali que eu não vi. Tá vendo? Ó? Ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é o quê? Retângulo. Então, aqui, ó, ele é isósceles e acutângulo. Já aqui, ele é isósceles e retângulo. Eu não tenho uma regra específica. Agora, eu só tenho uma regra específica, que é o do triângulo equilátero. Aí sim, todo triângulo equilátero já é acutângulo. Só, o resto não, posso misturar. Aqui, ó, eu tenho o triângulo escaleno e acutângulo. Já aqui, eu tenho o triângulo escaleno e obtusângulo. Já aqui, eu tenho o triângulo escaleno e retângulo. Tá vendo? Ó, foram 3 tipos de escaleno. Escaleno e acutângulo, escaleno e obtusângulo, escaleno e retângulo. Então, eu não tenho uma regra. Eu tenho que ver a figura. Entendeu? Agora, se tem uma regra, que é sempre é do equilátero. Todo triângulo equilátero já é acutângulo. Esse significa o quê? E eu entendi. Ah, entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Meu Deus, quanta coisa. Tu quer nos assustar agora? Meu Deus. Esse aqui é só no ano. Você tá no oitavo, né? Peraí, já volto. Tá no oitavo, então é isso aí. Vocês só vão ver metade desse slide só. Pessoal, então por hoje seria isso, tá? Professor, Alguma dúvida? professor pode deixar eu sair da sala um pouquinho? Como é? Não ouvi. Ela já acabou? Acabou, como eu te falei, a aula hoje seria muito bem rapidinho, tá? São 10 segundos. Hoje seria basicamente só a introdução mesmo. Só a noção de triângulo, né? Classificação, definição de triângulo e elementos do triângulo. Basicamente é isso. Vou colaborar um pouco. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa a comentar sobre a aula? Eu não. Não? Então, vou encerrar aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá? Deixa eu só terminar aqui a aula aí, pra eu poder comentar alguma coisa. Então, pessoal, quem não pôde assistir, tá? Tivemos aqui hoje 16 pessoas. Quem não pôde estar presente, eu vou postar lá no YouTube essa aula, ok? Então, vocês assistem aí depois. Valeu. Mesmo sabendo que a maioria não vai assistir. Então, valeu.